Nós tivemos aqui a procura de vários ouvintes sobre essa questão do repasse do Fundeb, né? Não é a primeira vez que ele já acontece aí há alguns anos, né? A gente conversou com vários servidores, com alguns ASGs, que já estão acostumados, né, que não fazem parte desse pagamento, porém muitos, né, nos procuraram aqui em questões de dúvidas e a gente convidou. Então, Bruno Almeida, controlador do município, está aqui hoje para explicar para a gente. Bruno, seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia, Bruno. Bruno, para a gente começar, eu gostaria que então a gente explicasse, né? Hoje, esse repasse, né, da parte dos 60% do Fundeb, ele só vai para os profissionais da educação da área do magistério, é isso? Pois primeiramente, o repasse hoje é de 70%. O Fundeb teve uma alteração profunda no final do ano de 2020, através de emenda constitucional, posteriormente regulamentado por uma lei federal, e que alterou esse percentual mínimo de 60% para 70% na remuneração dos profissionais da educação. Uhum. Esses profissionais da educação, a própria lei que veio regulamentar o novo Fundeb, ela remete para a definição desses profissionais para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela define quais são esses profissionais. Não são todos profissionais da educação, mas também não somente professores. Abrange um pouco mais aí de profissionais. Isso é como a direção, a parte de supervisão da escola, os que estão diretamente ligados à educação, né? Sim, sim. Certo. Bruno, então, só para explicar para as pessoas, o Fundeb tem 70% do recurso do Fundeb é utilizado para pagar os salários dos professores. Sim. E o que sobra é feito esse rateio para esses professores, correto? Não. É o seguinte, 70% é o mínimo que a Constituição me obriga a gastar. Certo. Os entes públicos, digo, Estado, Distrito Federal e municípios. Os outros 30% eu posso investir em outras áreas, despesa de capital, reformas, basicamente despesa de capital, que a gente chama no aspecto contábil, tá? Esse 70% eu tenho que atingir ele de toda forma. Então, o que ocorre com a questão do abono? É que nós não estávamos perto, né? Estávamos perto, mas estávamos com medo de não atingir os 70%. Então, para chegar nos 70%, é que nós vamos conceder o abono. Ok. Bruno, uma dúvida, né? Ao ler a lei, né, em questão do Fundeb, então ela é bem clara nesse ponto, né? Essa é uma lei federal e ela fala que especificamente, né, são os profissionais do magistério que podem ser remunerados com essa parcela, né? A lei ela é bem clara e específica nesse ponto. Porém, existe um ponto que ela fala o seguinte, né? Eu vou até te pedir licença para poder ler aqui. Além dos profissionais do magistério, a lei de número 9.394 refere-se a trabalhadores da educação, aí incluídos aqueles que exercem atividades de natureza técnico-administrativa ou de apoio nas escolas, nos órgãos da educação, como, por exemplo, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de administração, secretário da escola, bibliotecário, nutricionista, vigilante, merendeira, porteiro, etc. Esses profissionais da educação poderão ser remunerados com o recurso do Fundeb da parcela dos 40%, observando os respectivos âmbitos da atuação prioritária nos estados e municípios, conforme estabelecido no 2º e 3º do artigo 211 da Constituição. Aí, mais para frente, um pouquinho na lei, a gente lê, né, sobre a parcela de 40%. Já em relação à parcela restante, que é de até 40%, no caso agora você disse que teve essa mudança, não há vinculação ou obrigação de que parte dessa parcela de recursos seja destinada ao pagamento de outros servidores da educação, ainda que o Estado ou município possa utilizá-la para esse fim. Por conseguinte, não há limite mínimo a ser cumprido que possa gerar alguma sobra financeira e ensejar o pagamento de eventual abono. Assim, não há como se falar para abono para outros servidores da educação, decorrente de critérios emanados da legislação federal. Sua adoção pelo Estado ou município será decorrente de decisões políticas administrativas inerentes ao processo de gestão desses entes governamentais que os adotarão ou não com fundamento na legislação local. Por que eu quis ler essa parte, né, da lei? Porque que, no meu entendimento, vou pedir para você explicar isso também, que essa adoção para os servidores da educação
né, que estão ali indiretamente ligados à educação, né, como trata lá no início, que ela fala dos servidores, né, auxiliares de serviços gerais, auxiliar de administração, secretário de escola. No meu entendimento, o município poderia colocar uma lei, né, ou ter ali uma diretriz, né, que fala que sua adoção pelo Estado ou município será decorrente de decisões políticas administrativas. Então, não poderia o município encaminhar um projeto de lei para a Câmara para que fosse aprovado para se utilizar desses 40% do Fundeb, que, de acordo com o texto, né, fala que poderia ser destinado aos servidores da educação? Bom, vamos por partes, né? Eu acredito que seja... essa informação está com base na lei antiga, não? Que 40% era na lei antiga. É, o que está no site do Fundeb. Porque hoje é 30%, isso, né? Então, você falou que agora é 70%, né? Então, isso. ela Mas, se baseia no 60%. Assim, a essência do negócio não mudou muito, não. Mudou só mudou a porcentagem. Isso. Bom, eu vou direto ao ponto. Para a gente poder dar qualquer tipo de abono hoje para demais servidores, não só da educação, mas para qualquer outra área, eu precisaria não ter um impedimento que a gente tem hoje decorrente da Lei Complementar 173. Tá? Uma lei complementar federal que fala que até 31 de dezembro de 2021, nenhum ente federado pode conceder qualquer vantagem, aumento, enfim, aumentar a despesa. Então, mas aí não está indo contra a questão do abono do que já está entrando dos 70%, né? Justamente, porque já está se aí dando entra... o abono de 70%. Né? Então, já não estaria em... Isso é o que a gente chama de conflito aparente de normas no direito, realmente, né? Mas como o comando de gastar 70% provém da Constituição, e a Constituição é uma norma, vamos falar, que é o fundamento de validade das demais, então ela se sobrepõe a essa proibição da lei Você fala porque essa aqui ela é federal também. Sim, você tá sim. dizendo. Mas essa parte que eu li também está dentro da lei federal. Sim, mas a Constituição é superior. Então, eu tenho que fazer uma interpretação. O que nós fizemos, basicamente? Nós estávamos reunindo, definindo qual seria a melhor estratégia. Nós precisamos de segurança jurídica. Nós aguardamos o Tribunal de Contas do nosso estado se manifestar, através de consulta, feito por outro município. Essa consulta tem caráter normativo e a interpretação que ele nos deu é que não está nos respaldando a conceder esse abono agora somente para essa classe. Em suma, tem uma proibição me falando, eu não posso dar abono para nenhuma classe de servidor, exceto para os profissionais da educação básica, para atingir os 70%, que é um comando constitucional. Então, entre eu atingir aquela determinação constitucional e descumprir uma norma federal, eu vou atingir os 70%, que é a ordem constitucional. Entendi. Mas aí eu vou voltar nessa questão da parcela, né, dos que rege sobre 40%, mas então que agora é 30%. Né? A prefeitura, então, pode, posteriormente, né, vamos supor, a lei federal, né, 171, agora não me recordo. 173. Que agora, né, não permite esses abonos. Mas o executivo pode colocar esse projeto para que seja utilizado dentro do que está dizendo aqui dessa parcela do Fundeb. Você fala para os próximos anos. Para os próximos anos. Então, por exemplo, o executivo pode apresentar na Câmara esse projeto, visto que, né, a lei fala, né, que o Estado ou município, né, pode ter, né, pode colocar, o Estado ou município será decorrente de decisão político-administrativa, né, inerente ao processo da gestão, quando se fala dessa parcela que pode ser utilizada para pagamento dos outros profissionais, né? Do porteiro, da SG, da questão da limpeza. Entendi. Bruno, aí sim, uma decisão política, né? Para o próximo ano, para o próximo exercício financeiro, vamos dizer assim, nós não temos nenhum impedimento de ordem legal nesse sentido. Seria sim uma decisão política. Porém, eu tenho que ressaltar a questão de abono é algo que a gente tem que ver como extraordinário. A ideia é que se cumpram esses percentuais dentro de uma política normal. Então, a orientação que nós passamos para o executivo é que, olha, prefeito, isso aqui é extraordinário. Ano que vem, nós temos que mudar a nossa gestão, a nossa política, a nossa parte administrativa para atingir esses 70%. Não pode ser normal isso. Porque senão eu tenho que rever todo o meu plano de carreira dos professores, que inclusive já está sendo revisto, tá?
Mas nós tivemos um ano atípico, porque... Você, só para exemplificar o que você está dizendo, você fala de, então, investir esse 70% na educação para que não seja necessário fazer rateios depois. Isso mesmo. É isso mesmo. O rateio é algo, vamos falar assim, extraordinário, tá? É sinal de que, por exemplo, eu não estou com o meu plano de carreira correto, eu tenho que rever ele. Porque não é o certo eu ficar todo ano, olha, eu vou fazer isso aqui para sobrar dinheiro e no final ratear dos professores. Não. Se for o caso, eu tenho que aumentar o número de professores. Se fazer for o caso, cargo. Isso, se for o caso, eu vou aumentar a remuneração dos professores, que é algo que eu posso te falar que é preocupação sim do prefeito, tá? Ele já se manifestou nesse sentido, já tem sido feitos estudos nesse sentido também, tá? Mas o abono é algo extraordinário, não é algo como nós só estamos fazendo esse ano, porque nós tivemos um período grande sem aulas presenciais, então, consequentemente, aqueles professores contratados não estavam contratados, porque não tinha aula, né? Então, teve essa sobra. Foi só, único e exclusivamente por isso. Acredito que nos próximos anos, se Deus quiser, né? A gente já sai da pandemia e tudo volte ao normal. A intenção é que já não tem esse abono. Então, aí vocês não podem ter, por exemplo, vocês não preveem, por exemplo, um problema justamente por não ter esse abono, visto que já há muitos anos vem tendo esse abono e os professores podem não gostar de não ter o abono? Olha, eu não me recordo em Araxá especificamente de ter sido feito rateio. Não me recordo. Em outras cidades, em outros entes já foi feito. Mas o que eu posso te falar é que o tribunal não vê com bons olhos, o Tribunal de Contas não vê isso com bons olhos. Todas as decisões que ele emitiu nesse sentido foi de que, olha, você até pode fazer agora, mas isso é extraordinário, isso é exceção. Se está acontecendo de todo ano, está sobrando, você tem que rever seu plano de carreira. Não pode virar regra, no caso. Justamente. Tá certo, acho que esclareceu bem, né? A gente teve também, né, Bruno, um posicionamento do prefeito, né? A gente, pelo vídeo, acho que e pelas características, né, pela forma do prefeito, né, reagir, a gente sabe, porque eu tenho certeza que a intenção dele era que esse rateio fosse feito para todos da educação, né? E aí você disse que foi conversado isso, né? Vocês repassaram isso para o prefeito. Ele também gravou um vídeo, né, explicando para as pessoas. E aí eu gostaria de te perguntar, então, qual que foi, né, se isso que a gente imaginou tá certo, qual que foi a reação do prefeito ao saber que não conseguiria fazer esse repasse para os demais servidores? Ele né, assim, ele concordou com a gente, porque é um aspecto técnico, né? Mas a intenção dele ele se externou no sentido de falar, olha, eu gostaria de que fosse para todos os profissionais. Se fosse possível, né? Mas, infelizmente, a administração pública, ela se rege por regras e princípios bem rígidos, principalmente na parte orçamentária, contábil, é muito técnico mesmo, então é algo que refoge a só vontade política. Tá certo, Bruno. Eu acho que, né, deu para esclarecer aqui as dúvidas. Não sei se chegou alguma dúvida de algum ouvinte, Carlos. Tendo em vista, né, a própria estabilidade da pandemia com a previsão do retorno total das aulas a partir do ano que vem, certamente, né, essa verba toda será aplicada na contratação de novos profissionais, né, de novas oportunidades aí para que ocupe, né, as vagas no caso municipais, né? Essa é a ideia. Tá? Eu acredito que no ano próximo nós teremos boas novidades aí pro pessoal da educação, não só pro pessoal da educação, como para todos os outros servidores. O prefeito já até antecipou, né, o novo estatuto, vai vir plano de carreira. Então, o que a gente sente é a preocupação do prefeito, né, do vice, do Mauro, também com um funcionalismo público municipal. Bruno, só mais uma dúvida que até tinha anotado aqui, não perguntei. Foi encaminhado o projeto de lei, né, para a Câmara, porque a Câmara precisa aprovar também esse repasse, né? O repasse ele tem que acontecer até o final do ano, e aí, nesse caso, esse projeto tem que ser votado? E se ele não for votado agora, até o final do ano? Bom, é um problema, hein? A gente espera que seja votado, né, o quanto antes, mas no aspecto contábil, né, em contato com o contador geral, com o Zé Adriano, com o secretário, com o Arnildo, né, e com o superintendente, que é o Chico, eu até perguntei a eles, falei, olha, como que vai ser feito? Porque o orçamento é assim, você faz por estimativa. Eu não tenho o valor exato ainda, eu tenho uma estimativa até o fim do ano.
Então, eles me falaram, Bruno, pode ser que a gente vá aguardar até o dia 31 de dezembro para saber quanto que eu apurei de receita para o fundo, eu tenho o número exato e ali eu fazer o trabalho. Então, contabilmente, eu faço o impacto da despesa até o dia 31, mas eventualmente pode ser pago até no início de janeiro, mas entrando como conta de 2021. Mas aí, de toda forma, para ele ser pago, a Câmara precisa aprovar. Sim, precisa. Ele não pode ser pago não. sem a Câmara Isso, inclusive, é uma das condições expressas que o Tribunal de Contas colocou no seu julgado, tá? Como condição para liberação desse abono. Tem que ter autorização legislativa. E visto a gente ter agora, por exemplo, né, só mais uma reunião da Câmara, vocês já têm essa resposta se vai ser votado, se não vai, essa expectativa? Olha, eu acredito que na próxima reunião sim, mas se não for votado, né, o prefeito tem a prerrogativa de pedir uma reunião extraordinária, né? E aí aí os vereadores votam nessa extraordinária. Inclusive há outros assuntos também que foram que ainda vão precisar de extraordinária na Câmara, né? Sim. Mas a gente acredita que os vereadores vão analisar com muito carinho, com dedicação de sempre, tudo vão decidir da melhor maneira. A participação dos ouvintes aqui rapidamente, a ouvinte até tem uma dúvida, Bruno, com relação se essa verba também atinge servidores federais, no caso da educação, ou se é só para o Estado e município. Olha, a pergunta aí que exige um conhecimento bem profundo. Essa lei específica que a gente está falando, ela rege sobre o ensino básico, né? Que é atendido pelo município, né? Porque o ensino básico, ele compreende o ensino infantil, o ensino fundamental, que é de prioridade do município, tá? E o ensino fundamental e médio, que é de prioridade do Estado. Se eventualmente o governo federal mantiver uma escola infantil, né, nada impede, mas o Fundeb é o seguinte, o Fundeb ele é para estados, Distrito Federal, tá? E municípios. A União só participa complementando, então eu acredito que no caso aí do servidor público federal não vai ter direito não. Comentário aqui de um ouvinte, ele diz o seguinte, é impressionante, né? Fala do aumento só para o professor e o ASG, né, nosso salário está muito defasado. Ele acha injustiça com o servidor ASG, pois esse profissional que estava indo para os CMEIs e EMEIs, né, estavam todos se deslocando de suas residências, correndo risco para trabalhar. Né, ele pede aí para dar uma olhada com carinho na situação dos ASGs. Sim, eu acompanho muito as redes sociais, fico vendo comentário do pessoal, realmente, né, assim como o próprio prefeito na entrevista dele se manifestou, ele também gostaria que fosse repassado para todos, né, mas infelizmente a nossa legislação não permite. Um ouvinte aqui comenta, né? Bom dia, por que o prefeito não investe esse dinheiro na neonatal da Santa Casa, já que não dá para dar todos os funcionários da educação? Aquela situação, né, de verba destinada, de né, recursos, chamada verba carimbada, se a gente pode dizer, né? Não pode ser deslocada para outra área, né? Isso. Bruno, só mais uma questão. Tem a Lei 173 de 2020, né? Ela não fala que o que tiver anterior continua permitido? Só agora recordando. Obrigação aqui. Legal anterior. No caso, eu volto lá naqueles decisão judicial 30%. anterior, sim. Tá lá no artigo 8º essas decisões. Bom, só como eu te falei, é um conflito aparente de normas, tá? Mas Só para assim, para eu poder entender melhor. Essa questão seria porque o executivo teria que criar essa lei, porque dentro do que rege, né, pelo que eu estou entendendo que você está explicando, dentro do Fundeb fala como Araxá não tem essa lei já criada anteriormente. Então Araxá teria que criar essa lei, né? Eu quero que você me explique se minha linha de raciocínio está certa. Então Araxá não tem essa lei criada que dê a possibilidade dos 30%, né, ser distribuído para os demais profissionais. Então Araxá teria que criar essa lei. Essa lei, né, ela poderia reger, porque aí ela estaria entrando em conflito com essas outras duas, né? Com o 73 de 2020 que pode, e com essa do Fundeb que precisa que o município tenha essa política. Sim, isso mesmo. E o que eu tenho que focar é nos 70%, que é a minha obrigação constitucional. Essa eu não posso descumprir, as demais são decorrentes de decisões políticas, e aí, como não é mandamento constitucional, eu esbarro na lei complementar 173. Entendeu?
Eu não posso criar nenhum tipo de... Porque aí o município estaria criando nesse momento essa lei. Isso. E aí isso que barraria Isso uma é com a impedido outra. pela lei complementar 173. Mas futuramente, se houver esse repasse, pode ser o interesse do município em fazer essa lei e a Câmara aprovar. Como eu disse, né? Sim, mas não vai ser o recomendado por nós ali da parte técnica da prefeitura. A intenção é que se use os 70% do orçamento. Sim. A Então, intenção é, inclusive, rever, né, o plano de carreira e tudo. Isso já está em debate lá internamente. Tá? Uma última ficou bem esclarecido. Isso, uma última participação aqui, eu sinceramente desconheço. A Neta disse que já foi dividido para o pessoal da prefeitura, disse que na gestão passada dividiu para todos. Na gestão passada houve o rateio do Fundeb, eu não sei se o Bruno vai se recordar disso. Houve o rateio, mas as ASGs não receberam, né? Então, assim, eu estive conversando esses últimos dias com algumas ASGs, até falei isso aqui, elas relataram que já estavam acostumadas a isso, né? Que sempre eram os professores que recebiam e não as ASGs. Por isso que eu trouxe essa pergunta, né? Se vai ser possível depois, nos próximos anos, fazer incluir elas, mas você está dizendo que a intenção é utilizar os 70% do orçamento. Mas com várias SGs que eu conversei, todas disseram que já estavam acostumadas, né, que somente os professores, né, e ali os demais ligados diretamente à educação, supervisão, diretoria, que recebiam esse repasse. Sim. E é como eu disse, né, a orientação hoje, né, dos órgãos de contas, tribunais de contas e tudo, inclusive do próprio fundo, em manual que eles pediu, é de que isso não seja uma prática rotineira, tá? É como diz o Carlos, que a exceção não se torne uma regra. Tá? Sim. Ok, Bruno. Muito obrigado pela sua participação, que esclarecimento das dúvidas. Eu acho que esclareceu aqui a dúvida dos nossos ouvintes levantada nos últimos dias. Muito obrigada, viu? Volte sempre. Eu que agradeço, voltarei sim, só convidar. Obrigado. Muito obrigado, doutor Bruno, pela participação aqui conosco. Obrigado ao grande Jorge Mourão, que está aqui acompanhando.